Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Podcast Rock. Este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão, reflexão e expansão, Mateus, das verdades eternas do Evangelho. E eu espero que você que tem nos acompanhado, que você curta, que você compartilhe aí os nossos episódios. E caso você queira acompanhar os bastidores deste podcast, corra aonde, Mateus? Ao canal do YouTube? É isso mesmo, canal Erley Rocha Souza. Exatamente. Canal do YouTube, você pode acessar e ver essa beleza que tá aqui, ó. Todo mundo muito bem vestido, todo mundo certeza. Muito bem preparado, não é mesmo, pastor? Com certeza. Nossos episódios, né, Mateus, estão sendo gravados e disponibilizados neste canal. Vale lembrar que nesta primeira série nós estamos aí falando sobre a funcionalidade das vocações. Estamos aí partindo do conceito da teologia reformada, que nossas ocupações, que nossas vocações são dedos de Deus, cumprindo a nossa vocação em resposta ao chamado de Deus, também servindo ao próximo. E hoje, novamente, como eu já citei aqui, nós temos a presença dele. Ele que tem o cabelo mais ajeitado de Goiânia, Matheus Curcio. Eu mesmo. Olha só, mais um dia pro pessoal de casa, porque, como a gente já sabe, esse programa ele é o quê, pastor? Ele é atemporal. Então, para você que tá aí de casa, um dia maravilhoso, um dia sensacional, um dia translumbrante. Você sabe por quê, pastor? Por quê? Porque já tá chegando o Natal, pastor. Rapaz... Você sabe quantos dias faltam pro Natal, pastor? Rapaz, ainda não calculei, não. Tá certo. Então, depois que acabar o programa, o senhor vai fazer o cálculo, não pode ser? Rapaz, eu acho que os nossos ouvintes vão ficar um pouco chateados com você, viu? Chateados com você, viu? Porque você falou que tá perto do Natal. Como esse programa é atemporal, a pessoa pode estar ouvindo em maio. Entendi. Ou em junho. Mas pode... Ou já pode ter até passado o Natal. Pastor, a atemporalidade... Você coloca um ponto de referência. Ah, entendi. Cara, ó, queridos ouvintes, desculpe o nosso querido Matheus Curcio, porque entre flashes e poses, Matheus, você acabou se perdendo aí, mas tá tudo bem, né, Matheus? Estou bem aqui, às vezes é um impacto do nosso convidado. É o convidado, é o peso do nosso convidado que tá aqui no programa. O pessoal de casa certamente vai ficar muito surpreso. E a gente tem tem perguntas que anunciam o que vem nesse programa de hoje, Rapaz, com certeza, né? Nós hoje estaremos falando sobre a finalidade do fotógrafo. E, Matheus, com tanta máquina fotográfica hoje disponível, acessível, né? Estaria o fotógrafo com seus dias contados? Estaria? Ah, falar nisso, eu tenho aqui uma câmera, né? Então eu não preciso mais de um fotógrafo, será isso? Matheus, outra coisa importante, né? Hoje aí existem muitos excelentes aplicativos, né, de fotografia. Será que a profissão do fotógrafo se tornou apenas um hobby? Ou por conta do advento aí dos smartphones e uma avalanche de fotos diárias que provavelmente você que está nos ouvindo aí em casa, provavelmente deve ter tirado umas 20 fotos, 40 fotos, 50, 100, 200 fotos aí nos últimos 2, 3 dias. Será que por conta disso nós estamos perdendo o encanto com a fotografia? Pastor, eu quero te assegurar mais uma vez para o pessoal de casa desse programa. Mais uma vez, é só com a presença de um especialista que a gente vai poder responder cada uma dessas perguntas. Com certeza. E o convidado que está aqui nesse dia certamente é uma pessoa capacitadíssima para responder cada uma dessas perguntas. Ainda bem que nós escolhemos a dedo, né, Matheus? A dedo. A gente é um registro. Assim como um fotógrafo faz, a gente faz o registro da pessoa. Você tá entendendo? É verdade, nós enquadramos bem a pessoa que perfeitamente vem aqui, né? Então, para nos ajudar a responder, Matheus, e a pensar sobre esses questionamentos, nós temos conosco aqui a presença de um convidado muito, mas muito especial. Estou falando dele, que é professor de História, pai, diácono da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, casado com a Ana Lemes, pai da Helene e da Mariana. Ele que é matador de onça, se aventura na cozinha com deliciosos pães e pizza. E detalhe, não trouxe aqui para nós comermos ou fazermos a divulgação para você, é uma pena. Mas além disso, e mais importante, é um fotógrafo sensacional. Eu digo por experiência, porque este cabra já fotografou o aniversário das minhas filhas, ele também fez um momento ali família, né? Estou falando dele, Léo Oliveira ou Léo de Oliveira? Léo Oliveira. Léo, tudo bem contigo, Léo? Tudo bom. Ele mesmo.
Um dia maravilhoso a todos, né? Como o programa é atemporal, a saudação é do dia. Ou noite, ou madrugada. Perfeitamente. A gente não sabe se a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, a gente não sabe se essa pessoa está acordando 6 da manhã. Pode ser que ela está indo para casa pegando um trânsito agora caótico e ela se ligou no Spotify no carro ali, Matheus, e falou: nossa, que legal, hoje eu estou ouvindo Léo Oliveira. Léo Oliveira. A gente não sabe se a pessoa tá em Sergipe, Alabama ou no Tennessee, né? Ô, Léo, mas antes de entrarmos no assunto de fotografia, rapaz, que história é essa que você é matador de onça? Eu tenho parentesco, né, com aquele Serjão Berranteiro. Sim, basta você acessar o YouTube e procurar aí. Quem não conhece pode procurar aí. Serjão Berranteiro no YouTube. É um personagem folclórico de Goiás, né? Do estado de Goiás. Então, eu me identifico com ele, toda a valentia, e eu assim me declaro, né? Matador de onça. Ali tem coragem. Aí tem coragem. Talvez não devemos nem comentar, né? Com fé no Pai Eterno que estou, sempre eu hei de estar, para meu berrante tocar. Mas como é que é a apresentação inteira? Vai, aproveita e faz a apresentação inteira. Léo Oliveira, matador de onça. Não, do Serjão Berranteiro. Serjão Berranteiro, né? Do Serjão Berranteiro. Sou Serjão do Berranteiro, matador de onça. Aqui tem coragem. Mato onça, digo a verdade, não minto. Atirei em 2 ou mais. Rapaz, esse personagem engraçado. Eu não sabia que ele era do estado do Goiás, não. Era de Trindade. Trindade. Tá pertinho aqui, né? Rapaz, que coisa. Provavelmente o pastor Lázaro, então, lá em Trindade, o conhece, né? Mas, ô Léo, conte-nos então aí. Eu, aqui no nosso breve histórico, aqui, nosso enquadramento da sua pessoa, consta que esse cabra aqui era professor de história. Então agora eu fiquei mais curioso para saber como que esse cabra, Matheus, chegou na fotografia. Rapaz, ele deve saber contar a história, né? Com certeza. Essa abertura aqui. Fotógrafo botou aqui, ó, contador de história. Contador de história. Mas, Léo, então conte-nos aí, rapaz, como é que foi seu caminho até a fotografia? No início que a gente estava debatendo sobre essas perguntas, e eu lembrei, o meu caminho até a fotografia foi igual aquela história do baiano da espaçonave. Ele chegou na cidade de Paracatu, em Minas. Sim, eu conheço. Aí o pessoal falou assim: como é que você chegou aqui na cidade de Paracatu? Ele falou assim: não, eu estava numa nave espacial e eu vim caindo, e caí aqui. Minha trajetória na fotografia é parecida. Então, assim, eu fiz o curso de História, dei aula 2 anos e meio, odiei dar aula, não é uma coisa para mim. Se eu estivesse dando aula hoje, ou eu já estaria tomando algum remédio de tarja preta, ou eu estaria preso por agressão a um aluno. Então, eu decidi por uma coisa... Pela sua sanidade mental, pela minha física, sanidade. e dos outros também, né? Porque assim, você chega em colégio e fala assim: cadê o professor? Não, ele está afastado por um tempo. Eu falei assim: gente, realmente isso não era para mim, não. Mas assim, após a minha formatura, eu fiz um curso assim, amador, assisti algumas aulas como ouvinte, no curso de artes visuais, na disciplina de fotografia. E aí eu falei, eu gostei desse negócio. E comprei, ganhei uma câmera. Na verdade, não comprei, minha primeira câmera foi ganhada de um tio meu que mora nos Estados Unidos. E chegou um momento em que eu decidi trabalhar, ter isso como minha profissão. Trabalhar profissionalmente com a fotografia. E aí eu lembro que eu tinha uma bicicleta, uma bateria, eu fui vendendo tudo. Fui comprando câmera, flash, lente, um estúdio. O estúdio é aquela iluminação para eu fotografar umas formaturas. E assim eu fui entrando na área, né? Eu comecei em 2008 e 2021 já são 13 anos de fotografia.
Já sou um adolescente da fotografia. É verdade, né? Estou na puberdade. Você pegou ali a transição, Léo, dos rolos, né? Aqueles Peguei rolos a transição do analógico para fotografia digital. né? E foi, de fato, uma revolução. A fotografia se tornou assim, outra coisa. Em termos de praticidade, a técnica melhorou demais. E eu acredito que isso permitiu a entrada de mais pessoas, porque se tornou muito mais fácil a aprendizagem e o domínio da técnica, Entendi. né? Porque você tira a foto e já visualiza ela na hora. Uhum. Então você tem noção daquilo que você fez. Antigamente, na fotografia de filme, você fotografava, depois de algum tempo, você ia ver o resultado. Sim. E não necessariamente era, de fato, aquilo que você fotografou, porque tinha também o cara do laboratório, que ele podia ter manipulado e melhorado sua foto. Então, sua foto poderia ter ficado um lixo, né? Eu lembro assim, né? Eu peguei essa transição também, né? Eu lembro que era caro, né? Então, assim... Muito caro. Rapaz, para você tirar, por exemplo, era um rolo de 24, 32, coisa 36, assim, né? foto. Então você ia pros lugares, você ficava, tipo, literalmente, Você ficava era conta-gota. Tira uma contando. foto aqui só, não vou tirar agora não, vou esperar o melhor momento pra tirar. Então, assim, tinha momentos especiais. Aí você falando de estragar as fotos, às vezes a gente tirava uma foto, aí alguém colocava a mãozinha atrás, né? Aí É verdade. você revelava, Sempre acabou tinha. a foto, não tinha o que fazer, né? O cara que fazia o chifrinho, né? Não tinha o que fazer, fazia um chifrinho lá na cabeça. Então, assim, você acha que com isso o encantamento com a foto ele diminuiu bastante? Porque a gente era mais encantado. A gente, por exemplo, eu lembro que isso em muitas casas, lá em casa, como a minha esposa gosta de fotografia, né? Fez curso, tira, então tem muitas fotos reveladas. Mas eu já fui em várias casas de pessoas que fizeram viagens sensacionais, né? Mas você não vê foto pela casa. Se você for no computador, no iPhone, você vai ver lá, né? No celular você vai ver 30 mil fotos, 14 mil fotos, mas na casa em si você não vê foto revelada. Então, você acha que houve assim, as pessoas perderam esse encantamento com a fotografia? Não sei se seria necessariamente encantamento. Eu acho que seria... Antes, como a foto, para você ver, você tinha que revelar, então não tinha outro caminho, né? Uhum. Então, você, de fato, tinha que bater a foto e mandar para o laboratório, senão você não veria Era caro o também. resultado. E era cara a revelação desses rolos. A câmera era cara. A câmera era cara. Continua caro hoje também. Porém, o processo de visualizar a foto também tinha um custo. Tanto que a própria empresa, a Kodak, quebrou. Acabou, faliu por conta disso. Porque com a fotografia digital, só de você ver na tela de um celular, a pessoa já se dá por satisfeita, né? Uhum. Ela não precisa mais da foto revelada. Exato. Eu acho que o encantamento não acabou. Eu acredito que mudou a finalidade da foto. Então, antigamente, a pessoa realmente tinha a foto como uma memória, uma recordação de momentos legais, interessantes. Hoje, a fotografia, eu acredito que ela está muito associada com a demonstração do agora, do instantâneo. As pessoas querem mostrar o que eu estou fazendo agora, seja com fotos, seja com vídeos curtos, né, nas redes sociais, stories. Eu lembro quando surgiu o Snapchat, esses aplicativos que dessa coisa do momentâneo, e o próprio vídeo expira em um dia, né? Então essa ideia do instantâneo se tornou muito forte. E não mais essa coisa essa palavra que a gente falou do atemporal. A memória, ela é atemporal. Você pega uma foto de quando você era criança, você lembra daquele momento, você vê seus pais novos, você vê seu irmão novo, se você se vê criança, é uma sensação muito prazerosa. Hoje a fotografia, para mim, está associada em mostrar assim, olha o que eu estou comendo agora, que coisa maravilhosa, deliciosa, minha viagem em Paris, estou com o background da Torre Eiffel, estou ostentando a minha vida luxuosa. Eu acho que está muito associado a isso. Então, assim, pelo que você está falando aí, a fotografia ela tinha uma perspectiva de perpetuar memórias. Isso. Né? Perpetuava a memória. E hoje não, hoje se tornou algo comum, né? A gente, às vezes,
a gente nem aproveita o momento, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente acaba não aproveitando o momento por conta da fotografia, né? Então a gente quer, não é nem por conta da fotografia, a gente quer mostrar o que está acontecendo conosco, né? Então as memórias, em vez de ser perpetuadas, elas se tornaram igual o Snapchat, né? Você coloca ali, no final do dia desapareceu, né? Justamente. Ô, Léo, me permita fazer uma problematização aqui nesse ponto, que quando eu penso, por exemplo, num feed de Instagram, né, aquele espaço em que eu tenho as fotos que vão ficar ali constantes, né? Elas não vão sair com o tempo, que é o story, né? Você não acha que, mesmo que eu tenha essa... Eu não sei, a gente não usou essa expressão ainda, a banalização de fato, mas você não acha que ainda assim é um registro? Que antes eu tinha, para conseguir ver a foto, eu tive a evolução para o digital, para me conseguir ver a foto eu precisava revelar, colocar num álbum, precisava lá dentro da gaveta abrir. Hoje eu consigo fazer isso no celular. Então eu posso ver na minha galeria ou então no meu Instagram. Então eu não preciso convidar a pessoa para jantar lá em casa, comer uma pizza. Nossa, deixa eu te mostrar foto da viagem. Ela tá vendo lá no meu Instagram. Então você acha que de fato é uma banalização ou tem gente que utiliza isso para banalização? Eu acredito que mudou a perspectiva da fotografia, de como as pessoas tratam a fotografia, né? Então, todo mundo que passou eu falei da revolução do analógico para o digital, mas dentro da fotografia digital houveram pequenas revoluções também, vamos dizer, micro-revoluções. Todo mundo lembra da Cybershot. TechPix, rapaz. Aí você chegava no evento, de repente você sacava aquela Cybershot. Nossa, ali era... Aí você tava ostentando. Tem uma Cybershot, cara, topíssima. Aí ele pegava aquelas fotos, fazia aquela tanto de foto. Aí ele chegava em casa, descarregava para postar no Orkut. Aí depois veio o Facebook. Então já não ainda assim tinha um tempo em que, sei lá, vamos usar o termo maturar, né, essa memória. O cara tinha um tempo até a fotografia se tornar visível para o público. Hoje não, hoje é instantâneo. Então, eu acredito que não é banalização, se diminuiu o tempo de visualização dessa memória, entendeu? Não deixa de ser memória, não deixa de ser um registro, não deixa de ser uma captura de um momento legal, prazeroso, seja de uma viagem, de um jantar em amigos. Eu acredito só que diminuiu o tempo de visualização e também se ampliou a visualização disso, porque as memórias antes eram restritas às pessoas da casa e a visitas íntimas, né? Geralmente você recebia uma pessoa, vem cá, deixa eu te mostrar as fotos da minha família. Eu gosto de ir na casa dos outros e pedir pra ver. Tem foto antiga aí? Deixa eu ver. Eu gosto de ver os álbuns de casamento, eu sempre peço. Eu gosto, acho legal. Eu sempre peço. Mas, Léo, aí a gente entrou num ponto aqui que eu acho que é importante, né? Assim, a fotografia, ela sempre foi vista, não apenas como profissão, mas também como arte, né? E eu quero que você nos explique o seguinte, como é que você enxerga a fotografia como arte? E aí nós vamos já problematizar em cima daquilo que nós estamos conversando agora, porque vamos pensar assim, quando nós tínhamos poucos fotógrafos, e aí é uma das perspectivas da fotografia, o fotógrafo, ele nos ensina a enxergar o mundo através da sua lente. Então, por exemplo, o Winston Churchill dizia que, você imagina, 50, 60 anos atrás, né, quando o fotógrafo de fato era alguém que parava o mundo para tirar foto. O fotógrafo fazia isso, ele parava tudo para tirar foto. Hoje não, hoje, como você falou, é o tempo inteiro ali as pessoas tirando foto, né? Então, a fotografia, na minha perspectiva, você vai nos ajudar aqui. Ela era uma arte, as pessoas elas entendiam que era uma arte. Hoje, com a popularização das máquinas, dos smartphones, né? A fotografia ficou acessível a todo mundo. Sim. Né? Só que ainda existem fotógrafos profissionais ainda, que é o seu caso ainda, né? Então, ou seja, você consegue enxergar coisas que eu não consigo enxergar, né? E aí entra a questão da arte. Concordo. Então o Churchill dizia isso. Qual que é a fabulosidade de um fotógrafo? Que ele consegue um leão, ele consegue fazer um leão ficar parado para ser fotografado.
Uhum. Né? Tamanho, é lógico que você não vai tentar fazer isso, né? Mas era basicamente Não o que ele sou o dizia, Daniel. né? Basicamente o que ele falava. Ele falava assim, olha, o fotógrafo consegue fazer um leão feroz e ficar parado para ser fotografado. Então, ou seja, o mundo parava para se tirar foto. Uhum. Como é que você enxerga hoje, no meio dessa loucura toda, a arte como a fotografia como uma arte? Eu acho que é mais desafiador para o fotógrafo. Como você ampliou, vou usar até outro termo, como foi democratizado a fotografia, como você tem hoje pessoas com smartphones de última geração e que fazem foto e que têm recursos, às vezes, mais avançados que as próprias câmeras profissionais, porque automaticamente ele já faz tudo que a sua câmera faz e também o pós-tratamento, que você tem que sentar no computador e regular, às vezes ele já faz tudo aquilo automático. Então, com um clique na tela do celular, a pessoa já tem tudo que o fotógrafo faz com algumas horas de trabalho. Então, nesse sentido, eu acredito que é mais desafiador ainda, mais para os... Peraí, deixa eu travei aqui. Para o fotógrafo é mais desafiador ainda ele produzir boas fotos, porque além do olhar, ele também tem que se aprimorar na técnica. Mas eu acredito que as pessoas falam também muito da questão de certas profissões que vão chegar ao seu fim, né? Eu acredito que a fotografia não vai chegar. Primeiro porque eu quero trabalhar, né? Eu ainda tenho filhas pequenas, tenho que sustentar elas por um bom tempo. E eu acho que a fotografia também tem a ver com a disponibilidade de uma pessoa para fazer isso. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, eu tenho uma câmera boa. Aí foi o aniversário da minha filha, eu pendurei essa câmera no pescoço, mas tirei 30 fotos só e não ficou legal. Uhum. Aí eu falo assim, deixa eu te falar. Para você ter bons registros, você tem que, primeiro, estar focado nisso. Você tem que entender de luz da sua câmera, você tem que saber regular, você tem que saber iluminar. Se já tem luz natural, você tem que saber posicionar a pessoa para melhor aproveitar aquela luz, e você tem que estar disponível naquela festa fazendo só aquilo. Porque se você tem que cuidar da comida, receber os convidados, se você tem que acalmar a criança que está chorando e ainda tirar foto, alguma dessas coisas vai ficar mal feita. Então, vai ser a fotografia, né? Porque provavelmente vai ser a fotografia. Ele vai ver mais como hobby do que como, de fato, assim, o olhar mais técnico que você falou. Né? Ele não vai se preocupar com o olhar técnico, ele vai apenas registrar ali. Você imagina, você está tirando foto, sua filha está chorando do lado. Né? Você e nesse sentido, eu quero destacar também até um fator... vamos dizer assim, não essencial da fotografia. A fotografia não é algo essencial na vida das pessoas. Vamos dizer assim, se você comparar, por exemplo, em relação a supermercado da minha casa. É essencial. Se eu não fizer meu supermercado, eu não como, não me alimento, vou passar fome. Então, nesse sentido, a fotografia é uma arte assim, que não é essencial, mas que perpetua vários sentimentos, ideias, noções. Você consegue se inserir no passado através de uma foto e rememora uma série de coisas que é prazeroso demais. Sim. Então, nesse sentido, a fotografia é uma arte maravilhosa. Eu acho assim... tem dias que eu tenho esse vislumbre. Eu estou num evento e aí eu me coloco no lugar, por exemplo, do pai da noiva, ou da própria noiva, ou do noivo. Eu falo assim, cara, eu estou registrando um momento, o casamento. O cara vai casar uma vez na vida, pelo menos eu espero que ele case só uma vez, e ele vai ter aquele registro. Sempre, né? Ele vai olhar para aquela foto daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos. Eu tive uma experiência ruim com isso. Meu fotógrafo casamento tinha que ter pensado dessa forma. Só para terminar, aí eu penso assim, cara, eu tenho que dar tudo de mim hoje. Tenho que dar, sei lá, 3 tapas na cara. Falei, cara, hoje eu vou fazer as melhores fotos da minha vida.
Ah, mas o contrato não foi bem fechado, o noivo falou que ia ser simples e não é tão simples assim. Cara, mas faça bem feito. Direto eu penso isso, sabe? E aí, quando eu tenho o feedback do casal, do pai, da criança, das fotos que eu fiz, isso para mim é muito prazeroso. Então é aquela coisa assim, é minha profissão, eu vivo disso, eu dependo financeiramente disso, mas também isso me realiza, sabe? Me torna pleno, torna minha profissão cheia de significado. Acho isso legal pra caramba. Não entendi. Eu tô falando aqui que no nosso casamento, no meio do Lucélio, né? Nós contratamos lá um fotógrafo e tudo, né, rapaz? E assim, as fotos foram terríveis, né? E assim, como a Lucélia entende de foto, eu lembro até hoje, quando chegou ele mandou as fotos para escolher. Rapaz, quando ela viu, ela começou a chorar, rapaz, e chorava. E assim, foi tão triste que, por exemplo, nas fotos, eu pelo menos os fotógrafos que eu já conheci depois, eles mandam para você, geralmente, a foto já tratada para você escolher ali, né? Ó, como ia ter álbum, escolhe ali 30, 40, e eu penso que se eu fosse um fotógrafo, eu faria isso. Trataria 50 fotos para mandaria para escolher 30, né? Rapaz, o cara mandou foto. Tinha foto que ele tirou lá do assistente dele, não tinha sentido nenhum. Foto de teste, tinha foto que ele... Acho que ele tirou, faltou pessoa da família que ele não tirou, aí ele cortou, fez uma edição cortando metade da minha irmã e mandou, sabe? Então, assim, uma tragédia, que nem você falou, né? Sempre que nós olhamos para essas fotos, nós lembramos, poxa, essa parte do casamento, que eram os registros, não ficou bem registrado, né? Então, a gente falou, você não é só fotografar, você também lida com sentimentos, né? Com memórias, com histórias, né? E daqui a 30, 40 anos, por exemplo, eu sentado com as minhas filhas, contando a história do casamento, nós vamos falar do fotógrafo, de forma ruim. Sim. Né? De forma ruim. Uma péssima lembrança. Uma péssima lembrança. Ô, Léo, algo que me chama a atenção, eu tive a oportunidade de curti um pouco o esporte, né? Eu nadei por um tempo. E é impressionante como não só a foto ele registra aquele momento, mas às vezes a forma como você tira aquela foto é um momento muito marcante, você não tá visualizando de fora aquilo, né? Então é diferente alguém parar, você olha, tira uma foto, você não tá se vendo claramente, mas você sabe, você imagina aquele momento. Agora, quando você tá exercendo alguma coisa, quando você tá no exercício e você vê aquele olhar de fora de uma torcida, por exemplo, cara, é o que chama muita atenção. Porque você sai do personagem ali, sabe? Então isso pra mim foi muito marcante, sabe? Você poder ver a foto do lado de fora. O casamento, por exemplo, né? Agora você vê o seu casamento como espectador, cara. Isso é muito doido. De fato, ela muda a perspectiva do olhar, né? Porque quando você tá casando, você ainda não casou ainda, Matheus. Mas eu e o Erlen já somos casados. Cara, no dia do casamento, parece que você tomou uma anestesia geral. Você não lembra de nada. Não, tem uma coisa que foi assim, eu lembro que antes do casamento eu falei com a Lucélia, eu quero aproveitar a festa. Porque esse negócio de a gente paga a festa e não aproveita, eu quero aproveitar. Então nós fizemos um acordo lá e eu lembro até hoje que a mulher... Eu falei, não, eu quero comer, eu quero beber, eu quero aproveitar. Aí eu lembro que a mulher colocou do buffet um garçom só pra cuidar de mim e da Lucélia, né? Rapaz, eu virava, o cara tava com a mão na minha cara, assim, ó. Vai uma comida? Vai. Eu tinha hora que eu falava assim, cara, dá só um espacinho aqui. Chega só um pouquinho pro lado. Dá passar uma convidada aqui. Mas assim, se você perguntar o que aconteceu na festa, eu lembro porque nós nos programamos pra curtir a festa. Sim. Né? Eu lembro do cansaço que é você tirar ali... Nós combinamos, vamos tirar logo 30 minutos de foto, depois aproveitar. Mas a tendência natural... É de você, que nem você falou, toma anestesia, você não lembra de nada. Não lembra de nada. Não, você não lembra da mensagem do pastor, você não lembra assim. Você não lembra nem dos padrinhos. Tem dia que chega pessoas e fala assim: nossa, Léo, não sei o que, seu casamento, a comida. Eu falei, cara, teve comida no casamento. Ele fala assim: é porque dos padrinhos, não sei o que, e o cara foi meu padrinho. Eu nem lembro, cara, eu nem lembro quem foi meu padrinho. Aí eu falo, não. É uma emoção tão grande que se você não tiver o registro, você esquece, sei lá, uns 80%. Esquece mesmo, o registro ajuda muito nisso. Você tem alguns flashes de memória, porque emocionalmente você tá atormentado, atribulado, né? Mas é isso aí que eu acho legal, Léo, do fotógrafo. O fotógrafo conseguir, com o olhar dele, né,
passar, por exemplo, alegria, tristeza, Sim. né? Porque assim, é com a foto, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui antes de começar do Michel Salgado, né? Sebastião Salgado, que eu vi um documentário sobre ele, e ele mostrando as fotos dele, né? Então, assim, rapaz, nas fotos dele, ele tirou foto em guerra, que ele participou de várias guerras, né? Então, tinha foto dele assim, que na foto você conseguia enxergar a tristeza de uma criança que está participando estava envolvida numa guerra, que perdeu pais, né? Perdeu amigos, e pela foto você sentia, assim, o peso da tristeza que aquela criança carregava. Sim. Né? Eu falei, rapaz, assim, o fotógrafo tem isso, né? Mas aí, Léo, eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante, né? Ok, na fotografia, nós sabemos que a arte, sabemos que existe esse olhar do fotógrafo, mas na fotografia, quem que é o instrumento e quem que é o senhor? Quem é o instrumento e quem é o senhor? A gente falou sobre revolução digital, câmeras... e de fato nós temos a fotografia só existe em virtude das câmeras fotográficas, né? Então a fotografia ela é do século XIX, 1800 e por volta de 1840 começou. As primeiras câmeras eram os trambolhos gigantes do tamanho dessa sala que a gente está aqui, e começaram os primeiros registros. E de fato a fotografia não é possível sem esse aparato tecnológico, que é a câmera fotográfica. No início, quando a gente começa a fotografar, a gente tem uma certa fascinação com o equipamento fotográfico, no sentido de que ele é que produz a foto em si, ela é somente o resultado de uma boa câmera fotográfica. A gente tem essa ilusão. No início do no início de quando a gente está comprando a primeira câmera, as primeiras lentes, que você começa a entender como é que a luz, aí você fala assim, você vê um cara que tem uma condição melhor que a sua, ele vai lá e compra aquela câmera melhor que a sua, e você fala assim, nossa, as fotos daí vão ser muito melhor que a minha câmera aqui toda chulezenta e tal, toda acabada, mas assim, com o tempo, como eu disse, eu tenho 13 anos de foto, você passa a perceber que, de fato, o fotógrafo é que comanda. Que é o senhor. Que é o senhor. O equipamento ajuda demais, ajuda muito. Com um bom equipamento, você, de fato, consegue ir bem mais longe. Porém, se o fotógrafo não for bom, ele pode ter o melhor equipamento que as fotos vão ser ruins ou, no máximo, medíocres. Né? A gente tem aqui um baterista. Eu também toco bateria. Cara, se você pegar a melhor marca de bateria, Ludwig, DW, colocar os melhores pratos e colocar uma criança que não sabe tocar, não sai nada. Não sai, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar um bom baterista e colocar ela naquelas baterias bem mais ou menos, não vai sair muita coisa também, né? Mas quem manda é o baterista. Sim. Se o cara não tocar bem... Então, as duas coisas colaboram. E, de fato, o fotógrafo, ele é quem comanda. Uma vez eu fiz uma foto, um ensaio em estúdio de uma família. Um ensaio de gestante. E aí, o esposo da gestante, ele tinha uma câmera, né? Nem sei se ele tem essa câmera até hoje. E aí, ele achava que a minha câmera era muito melhor que a dele. Aí eu falei assim, peraí, me presta sua câmera aqui. Aí peguei, pluguei lá o disparador do flash, regulei, bati a foto e mostrei para ele. Ele viu e falou assim, Léo, então o que faz a diferença é o fotógrafo? Aí eu falei assim, isso me acertou, miserável. É isso aí, você entender. Acertou e me contrata, né? Você falou, né? Eu sou importante. A minha câmera é boa, mas eu sou muito melhor. Não, e aí entra a ideia que a gente tem, assim, pelo que você está falando, né? Muita gente pensa nisso, né? Não, eu vou comprar um bom equipamento, aí basta apontar a câmera, clicar que vai resolver o problema. Então, não, né? Eu ouço isso direto. Assim, às vezes a gente chega para fotografar e a pessoa fala assim, nossa,
essa câmera sua, qualquer foto vai ficar boa. Eu falei, aham, com certeza. Então pega aqui e faz uma foto, vai lá, regula a câmera, ilumina a cena, vê qual que é o assunto, enquadra e faz a foto. Eu falo a mesma coisa, há uma comparação que eu gosto de fazer. Entra num carro de Fórmula 1 e dirige. Na primeira curva você morre. Não é nem acidente, você morre. Você vai bater no muro a 300 por hora e morre. Então, assim, de fato, a câmera é um instrumento, né? Ela vai proporcionar uma boa foto. Porém, se não tiver o meu olhar aqui... A impressão que eu fico, eu acho que essa imagem, esse cenário aí que a gente está pintando do equipamento e de quem vai usar ele acaba entrando em várias áreas, várias vocações. Você vê o futebol, até na pelada, né? O menino que chega com todo encorpado marrento, às vezes não joga nada, mas o menino tá lá descalço, jogado, e joga muita bola. Então, esse sempre foi o meu caso, Matheus. Sempre o senhor é sempre um menino bem vestido. Chegava lá descalço, chuteirinha rasgada. Ninguém dava nada, né? Era o último a ser escolhido, mas aí quando a bola rolava, sempre o pessoal falava, show. Acertamos e não escolhemos primeiro. Acertar. Mas, Léo, uma coisa que nós já, assim, falando sobre essa questão do senhorio da câmera, né? Nós entramos um pouquinho nesse assunto, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Com o advento aí do celular, você já falou que tem alguns celulares que a câmera é melhor do que até mesmo alguns equipamentos que muitos fotógrafos têm. Né? Então, por exemplo, você pega o iPhone aí, o último que saiu, né? Eu conheço apenas uma pessoa que tem, porque realmente tem que ser lead para ter, né? É muito caro. Mas, assim, as fotos que essa pessoa produz realmente são muito boas, né? E aí minha pergunta é a seguinte: hoje, todos nós aqui estamos com celular, né? E é provável que muitos de nós, às vezes, em algum determinado momento, que era um momento sensacional, em vez de aproveitarmos o momento, nós fomos tirar foto. Então, por exemplo, o prato tá ali, né? O churrascão tá ali, né? Aquela carne gostosa de comer. Antes você fala, não, calma aí, vou tirar foto. Aí você tira a foto, até sair do jeito que você quer, enquadrar a luz, tal, já esfriou. Às vezes até todo mundo já comeu, quando você vai pegar, ué, cadê a... Tirou a foto e não comeu, né? Verdade. Será que houve uma inversão hoje, então? Será que nós estamos vivendo numa época em que as câmeras, e vamos pegar aqui as câmeras que estão no celular, elas estão tiranizando a nossa vida? Você acha que é possível a gente fazer esse paralelo ou não? Acredito que sim. Eu vou só dar um exemplo aqui que eu vejo constantemente. Eu fotografo, a grande parte do meu trabalho em fotografia são eventos sociais. Então, é formatura, casamento, festa de aniversário. Então, de repente, a gente está lá trabalhando e você vê pessoas que, claramente, você percebe que elas foram para a festa para tirar foto do celular dela. Aí ela chama lá, principalmente mulheres, né? Elas se aprontam, põem aquele vestido, aquela maquiagem, arrumam o cabelo. Aí elas ficam, assim, um bom tempo tirando foto. Aí você tá lá, você escolheu um cantinho lá na decoração bonito. E aí o pessoal já chega assim, olha. E se o seu equipamento tem alguma luz contínua, elas aproveitam. O pessoal rouba o seu cenário e faz a foto. Ou então, às vezes, chega e pede: posso fazer foto aí no seu cenário? Aí você fala: pode, tá parado aqui, pode chegar, pode fazer aí. E aí o pessoal faz uma sessão de fotos do celular. Então, assim, é aquela coisa, até aquela frase, né? Acho que na filosofia, penso, logo existo, René Descartes. Hoje, assim, existe, fotografo, logo existe. Se a pessoa foi numa festa, fez uma viagem e não produziu, sei lá, uma centena de fotos, ela não participou desse momento. Então, parece que o envolvimento e a experiência está associada muito em mostrar e registrar. Não mais em curtir o momento. Tem uma amiga nossa que um dia ela fez uma viagem para os Estados Unidos e aí ela postou as fotos. A neve, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você vê as fotos, você imagina assim, nossa,
que viagem legal, interessante, prazerosa, que lugares lindos que ela visitou. E aí depois ela foi lá em casa e foi contar como é que foi a viagem. Foi uma tragédia. As fotos foi bonito. Não, as fotos ficaram bonitas, mas a viagem em si foi uma tragédia. Aí eu falei assim, então essas fotos são absolutamente mentirosas, entendeu? Ela contando que aí ela foi tirar foto da neve, estava quase congelando, passando muito frio, e o tio dela estava impaciente, querendo que fosse embora logo, e não deixou ela parar para ir ao banheiro, e o negócio foi uma tribulação, entendeu? Mas na foto ela tá linda, sorridente, pá. Então, eu entendo muito isso. As pessoas querem mostrar através de uma foto, às vezes, uma vida que elas não têm, entendeu? E eu acho, assim, eu particularmente, em momentos pessoais, eu tiro poucas fotos minha e da minha família. Não deixo de tirar, mas faço poucas, porque eu prefiro curtir o momento. E eu vejo eu sinto muito essa ideia da tirania que as pessoas têm em mostrar o tempo todo a vida delas. E aí acaba que nós caímos no campo da idolatria, né? Nós caminhamos hoje justamente contra aquilo que o Sermão do Monte fala, né? Da importância do você ser e não a questão do ter. Então nós preferimos hoje passar uma visão de que nós temos, né? Temos uma boa vida, temos uma boa família, temos recursos para viajar onde queremos, para comer o que queremos, né? E a essência do que de fato é o ser humano do ser, ele é esquecido, né? Então, como você falou, a sua amiga teve uma experiência trágica, né? Mas o que ela vendeu não foi isso. Né? O que ela vendeu nas fotos, nas imagens, é que estava tudo tranquilo, tudo a mil maravilhas. E quem está do lado de cá acredita nessa mensagem. Demais. Tá aí o Instagram para provar isso o tempo todo. Então, você abre o Instagram, você só vê pessoas em lugares lindos, as pessoas bem vestidas, comendo coisas deliciosas. E aí você fala assim, cara, eu queria ter essa vida. E aí, que vida maravilhosa. Cara, você tocou no ponto aqui que eu acho que é importante a gente pensar nele, né? Assim, como fotógrafo, você entende que as suas fotos, de certa forma, elas ensinam as pessoas a enxergarem o mundo de uma forma diferente, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que vendem para nós uma imagem extremamente materialista, né? Que a vida, o prazer da vida consiste em ter aquilo ali. Né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte: você como fotógrafo, como é que você visualiza as fotos que você tira de uma forma educativa? Poxa, você já deu o exemplo aqui de quando você vai tirar a foto do casamento, você pensa em como que o pai da noiva vai pensar daqui a 20 anos olhando para as fotos, como é que ele vai se sentir. Né? Então, até peguei aqui uma citação do Steve Tanner, né, que ele fala que a fotografia não apenas nos educa sobre o que olhar, mas também nos mostra sutilmente como interpretar o que vemos. Né? Então, como a fotografia envolve declarações não verbais, né, você antigamente até tinha aqueles balãozinhos que você colocava de adesivo lá, né? Que era piada aquilo ali, né? Mas assim, a foto, o legal da foto é que ela fala sem ter qualquer menção verbal, ela fala com a imagem em si. E aí entra muito a questão do fotógrafo. Como é que é esse processo na sua cabeça? Quando você está tirando uma foto, você pensa nisso? Tipo, olha, eu quero tirar, por exemplo, foto de família que você está tirando agora, né? Esse final de semana eu vi que você postou que você estava tirando de revelação de... Chá de revelação. Chá de revelação, né? Isso. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto de chá de revelação, na sua cabeça você constrói uma história do tipo, eu tenho que construir uma história com as fotos para que daqui a 10, 15 anos, essa criança que não nasceu, ela vai nascer e ela possa, de certa forma, ver através dos meus olhos, através das minhas lentes, o que de fato aconteceu. Passa isso na sua cabeça ou não? Você chega lá e só vai tirando automático? Passa, mas não é... Eu acredito que não é tão intencional assim, né? Não tem todo esse briefing, toda esse conjunto de ideias. Eu penso que eu tenho que registrar tudo, fazer fotos posadas, espontâneas, dos detalhes, mostrar todo mundo que foi. Eu tenho que contar a história do que foi aquele momento.
eu tenho que produzir fotos. Muitas vezes você vai dirigir as pessoas que estão sendo fotografadas. Então, é um conjunto de momentos que a gente a gente produz. Alguns a gente não tem direção, não tem o controle, outros sim. Mas a ideia é basicamente essa. Como eu disse, eu não acredito que tenha toda essa intencionalidade, né? Porém, a gente tem que fazer um registro legal. Então, as lembranças têm que ser as melhores possíveis e com a melhor técnica possível, com a melhor emoção, com o máximo de desenvoltura do cliente. Então, a gente tem que chegar, conversar, deixar a pessoa à vontade, o cliente tem que gostar da gente. Você tem que chegar, contar uma piada, fazer a pessoa rir, deixar ela bem descontraída, tem que envolver. E aí, é um processo, né? A gente vai envolvendo a pessoa e, em muitos momentos, quando ela se solta, porque a gente, quando o Matheus mencionou isso agorinha, quando a gente percebe que a gente está sendo observado, meio que inconscientemente a gente trava. Tem um aspecto teológico nisso, rapaz. Isso é o sentimento de vergonha por causa do pecado, mas isso é real. Assim, você quer ver um exemplo claro disso? Quando Adão e Eva pecam, o primeiro procedimento deles é tentar esconder a nudez, de vergonha. Né? Eles têm noção que eles estão nus, despidos, e de lá para cá não é diferente. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo do seguinte: você está sai hoje aqui no trânsito, você que está nos ouvindo, e faça esse teste, né? Coloca uma música alta no seu carro, para no semáforo e começa Depois de ouvir esse podcast. Depois de ouvir, né? E começa a dançar lá dentro. Rapaz, o primeiro carro que passar do lado que a pessoa que olhar para você fica constrangido de vergonha. Aí você fala assim, mas por que eu fiquei com vergonha? Cara, eu tô no meu carro, tô dançando o que eu quero, fazer o que eu quero, não tem nada que deve para aquela pessoa, mas é o sentimento de vergonha que nós carregamos. Né? Então, até mesmo aqui na filmagem, né? Nós estamos brincando aqui, mas assim, a gente sabe que tem pessoas que são extremamente alegres, divertidas, brincalhonas, né? E quando senta numa cadeira, vamos gravar um podcast, muda completamente. A sensação de estar sendo gravada, de estar sendo observada, de estar sendo ouvida, a pessoa trava. Eu mesmo no início, quando comecei as gravações do ano passado, até hoje ainda fico. Você fica meio travado assim, né? Que tá me observando, alguém vai reparar que eu tô fazendo alguma coisa diferente e tal, né? Sim. Tem um aspecto teológico na vergonha, né? Não é... Ô, Léo, mas até aproveitando essa deixa do pastor, a gente gravou um programa aqui e só o pessoal acompanhando de casa, programa com o nosso pastor, programa piloto dessa série que a gente está aqui gravando, programa com o pastor João, e tivemos algumas cenas inusitadas, né, de um desses que vos fala. Então eu tava ali no momento, tava sofrendo. Momento defesa. Momento sofrendo de dores, sentindo dores de cabeça, que você sabe, para um homem, dor de cabeça é quase a morte, né, rapaz? Praticamente um coma induzido, né? E ali eu tô reagindo a essas dores, e aí vem o meu ilustre companheiro de bancada aqui, o pastor Hélio, questionar a minha postura, falou assim, olha essas feições, olha essa expressão. Eu falei, rapaz, eu tô sofrendo com as dores aqui, desse dor de cabeça. Mas assim, Léo, tô contando essa história para perguntar justamente isso. Você acha que você falou da diferença dos momentos? O momento que eu produzo, o momento que eu preparo, que às vezes tem uma manipulação. Você acha que tem diferença na expressão, no que é o fim da foto, daquela foto espontânea que você está registrando, aquele público, as crianças brincando, sem saber, para um momento que para, assim, gente, a gente vai tirar a foto, eu preciso que você faça isso e isso. Qual que é a diferença que você enxerga desses momentos? E tem diferença de fato? É o momento que é diferente ou assim... A foto, ela fica de outra forma. Ela comunica coisas diferentes. Você acha que são duas comunicações diferentes? Eu acredito que a foto, ela... Até no início aqui, eu estava falando sobre uma série no Netflix que eu assisti, que eu achei muito legal. Chama Tales by Light, que é patrocinada pela Canon e pega grandes fotógrafos e conta a trajetória deles na fotografia, o trabalho, como é o processo deles na especialidade de cada um.
muito interessante. É uma dica aí para quem gostar de Fotografia, né? de fotografia. Tales by Light, né? Escreve Thales BY Light. Então, nesse processo aí, você vê o seguinte, que existem a foto, tem certas fotos que a pessoa tem que estar espontânea para ela ter aquela intensidade, aquela expressão, né? Já tem outras que são mais fotos protocolares. Você precisa da concentração da pessoa, você precisa da disposição do seu modelo, da pessoa que está sendo fotografada em colaborar com a foto, sorriso, pose, concentração. Mas são fotos diferentes. Eu acredito que elas vão compor uma mesma finalidade, né? É um registro de um momento, de um acontecimento. Porém, por exemplo, uma foto de uma criança muito nova, ela não entende que ela tem que parar, sorrir e pôr uma mãozinha na cintura. Você tira a foto dela do jeito que ela está, do jeito que ela está vivenciando aquele momento. Então, aí cabe ao fotógrafo compreender que criança muito nova não tem pose, entendeu? Você vai fotografar ela do jeito que ela é. É sinceridade absoluta. Então, a fotografia tem essas nuances, né? Tem foto que você vai ter que dirigir e tem outras que não vai ter como você dirigir. Então, cabe ao fotógrafo saber o momento de intervir ou não no momento. Uhum. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que intervir muito. Eu faço sessões de família, fotos de gestante, ensaio de casal. Tem dia que a gente sai aqui de Goiânia e vai lá para Pirenópolis. E aí você fica lá na cidade, aqui sol quente, vai no morro, na cachoeira, e o tempo todo você tem que dirigir o casal. Falando o que fazer. E assim, é uma frase que todo casal fala no início, quando a gente chega lá, desceu do carro, todos eles falam a mesma coisa. Léo, a gente veio, trouxe as roupas, mas ajuda a gente com as poses. A gente assim não sabe como se portar. Tem essa coisa que o pastor Erle falou, a pessoa ela meio que se sente intimidada por estar na frente da câmera. E também ela não é um modelo profissional. Então eu tenho que dirigir e conduzir eles. Pega na mãozinha, vem correndo, cara de felicidade, faz de conta que você ama ela. Então, mas aí entra uma coisa interessante, né? É uma pergunta que eu queria te fazer. Porque assim, aí você entrou num ponto bem legal da fotografia, porque você conduz tudo. Né? Então, não é só a pose em si. Mas nós vamos receber o produto final com a visão que você nos passou do que estava acontecendo ali. Com certeza. Certo? Então, a pergunta para ti aí é uma pergunta para a gente entrar um pouco mais, ser mais complexo aí, né? Uhum. Vamos pensar na questão da fé. Nós entendemos que a questão da cosmovisão, né? Nossa cosmovisão cristã nos direciona em todas as coisas. Como nós tivemos aqui já podcast com médico, né? Tivemos podcast aqui com músico, com capelão, né? Com pessoas que mexem com gastronomia. A fé nos direciona em tudo isso, né? Então, como que a fé condiciona você, por exemplo, a tirar uma fotografia? Pensando no casal, né? Como é que isso funciona na prática? A sua fé no que diz respeito à foto que você vai tirar. Aham. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Eu queria ter aqui alguns universitários. Tem o Diego ali, ó. Diego. Vai gritar ali, Diego, me ajuda. Mas é uma questão muito boa. O pessoal geralmente pergunta assim, Léo, você tira foto de quê? Eu falo assim, cara, eu faço foto de quase tudo, menos de newborn, que são aqueles neném recém-nascidos, e de mulher pelada eu também não faço, não. Fotos eróticas. Fotos eróticas, sensuais. Esse é um campo que eu nunca me aventurei, nem quero me aventurar. Mas, assim, eu acredito que a fotografia, como disse o Sebastião Salgado, foi citado aqui, ele fotografa com os olhos da cultura dele, com toda a experiência que ele acumulou na vida.
ele vai demonstrar aquilo através das fotos dele. Então, a minha cosmovisão, a minha maneira como eu vejo o corpo, a sexualidade, como eu vejo, como eu interpreto uma família, tudo isso vai me condicionar. Por exemplo, assim, nunca aconteceu comigo. Um casal, por exemplo, homossexual me procurar para fotografar a união deles. Acho que o pessoal já vê lá no meu Instagram e fala, não, ele nunca fez, então nem vou procurar ele. Então, na nossa prática de fé, a gente entende a família homem e mulher e acabou, né? Então, meio que restringe, e o mundo hoje está cheio dessas diversidades, porém nós temos esse filtro, né? A nossa fé nos condiciona a pensar uma família desse jeito, né? Deus nos dá essa visão. E tem certas coisas que, de fato, eu não estou afim de fotografar. Não é minha praia. Eu não vou me sentir bem fotografando aquilo. Perfeito. Ou, de repente, sei lá, Léo, fotografa para mim balada, uma boate, a galera louca lá, dançando. Cara, não é minha vibe. Uhum. E até eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando assim, com a mente cristã, você indo para um lugar em que você, como cristão, não se sente confortável. Sim. Então, a tendência é você tirar as fotos demonstrando o seu desconforto. Né? Eu acho que as fotos provavelmente você ia tirar assim, cara, deixa eu tirar logo isso aqui para ir embora, só quero registrar. Então, sim, eu acho que é diferente, como você falou, não, eu tô tirando de um casal, vou demonstrar ali o amor que tem um pelo outro, uhum, então eu vou conduzi-los. E aí eu entendo que a sua cosmovisão te leva a conduzi-los, a tirar fotos de forma que você consegue passar para eles isso. Daqui a 20 anos, quando eles olharem, poxa, nós somos uma cachoeira, olha só essa foto aqui, né? Conseguimos enxergar aqui eu já tirei foto contigo, você fala, olha um no olho um do outro, dá risada, né? Dá o beijo e tal. Então, assim, ali isso demonstrando a sua cosmovisão. Né? Que o casamento é isso, o afeto do marido com a esposa com o marido. E daqui a 20 anos, quando olharmos as fotos, nós vamos conseguir enxergar essa perspectiva, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta também. Pastor, pergunta, só fazer um parênteses aqui. Uma pergunta nesse ponto das locações. Primeiro, eu quero estender para uma experiência pessoal de você já passou por alguma experiência de alocação, às vezes que o casal queria fotografar, era muito inusitada. Então, se tiver uma história. E a segunda é uma preocupação minha, um olhar meu. Como a gente está falando aqui, às vezes, da espontaneidade do momento, a diferença talvez que possa haver e aquilo que é manipulado, às vezes eu fico me perguntando, quando eu vejo uma foto de casal, por mais bem trabalhada, por mais bonita que aquilo seja, eu falo assim, mas o que isso comunica em relação ao casal? O casal, por exemplo, vai lá para Perinópolis. Eles não conheciam Perinópolis antes de estar lá, mas é um lugar muito bonito. Sim. Mas aí, por exemplo, às vezes você vê a foto de um casal que tirou na casa da tia, num outro lugar, na igreja, que eles... Então, assim... Você entende essa diferença do local, o que está comunicando em relação à união? O que você acha que a locação influencia na fotografia? Influencia muito, porque diz respeito às preferências, aos gostos, e o que tem a ver com o casal. De fato, muitos dos ensaios, as pessoas escolhem um lugar bonito, você quer fazer... Como você pensou seu ensaio? Eu quero fazer em Pirenópolis. Você conhece Pirenópolis? Não. Você gosta de cachoeira? Eu acho muito gelado. Ué, mas o que isso tem a ver com o casal, então, né? Uhum. Então, eu acho, assim, muitos desses ensaios acabam sendo fakes, né? Então, de repente, aí seria legal. Teve um casal mesmo que a noiva trabalha no supermercado, ela é nutricionista e ela cuida desse aspecto da nutrição, de como são organizados os alimentos validade, olha tudo aquilo ali, né? No supermercado. Aí eu perguntei para ela, falei assim, como você conheceu ele? Ela falou assim, no supermercado. Ela conheceu o noivo dela no supermercado, lá por acaso, eles se encontraram, conversaram, se conheceram e hoje estão casados. Aí eu falei para ela, eu queria fazer uma foto sua, vocês dois, no supermercado. Eu acho que tem tudo a ver. Nem que a gente parasse lá 5 minutos, montasse uma luz lá rápido e fazia o tema da foto, por exemplo, seria o encontro.
Eles lá entre as gôndolas e faziam lá umas 10 poses e pronto, acabou. Mas aquela foto teria um significado para eles. Perfeito. Conta a história deles. Eles se conheceram naquele lugar, entendeu? Então eu acho isso... Só que muita gente não topa fazer isso. As pessoas não têm muito essa ideia. Eles só pensam assim, em fazer uma foto, um fundo verde, uma natureza, eu com um vestido bonito, meu cabelo arrumado, o batonzão bonito, e ele com a roupa legal, parecendo um príncipe encantado. É mais ou menos isso que as pessoas pensam, sabe? O exemplo, por exemplo, tem na minha história da Lucélia, nós fizemos isso, né? Um dos ensaios antes do casamento, como eu morava em São Paulo, ela em Brasília, a gente acabou namorando muito pela distância, viajando, nós fizemos ela conseguiu... lá tinha uma pista de aeroplano, né? Uma coisa assim, né? Que só fica flutuando, né? Não sei o nome desse negócio lá, nem lembro mais, rapaz. Mas era uns aviãozinhos lá, pequenininho, né? Não lembro mais o nome daquilo lá, não. E aí a Lucélia conseguiu da gente ir lá, tirar foto lá. E aí, quando nós começamos a tirar na pista, aí um senhor viu, perguntou, vocês querem usar o meu avião aí como... para tirar foto? Aí, tipo, claro, com certeza, né? Aí ele foi e pediu pro rapaz colocar lá e nós tiramos, né? Tiramos foto do avião e tudo lá. Então, assim, tinha uma coisa a ver com a nossa história, né? Que a gente namorou muita distância, então tinha essa questão de ficar viajando para Brasília, viajando para São Paulo. Então, ajudando aqui você, Léo, com o Matheus, né? Sim. Tem cenários que são fictícios, né? Não tem nada a ver com a realidade da pessoa. Mas tem cenários que nem quando você foi lá em casa, você tirou da nossa família em casa, né? Foi um dia ali normal, aquela bagunça ali dos meninos brincando e você tirando foto, né? Então, o cenário diz muito, né? E pensando aí em fake news, já que nós entramos nesse assunto, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você aí, Matheus, meu querido Léo. A câmera pode ser usada como um instrumento de inverdade? Eu acredito que sim. Ela pode contar uma verdade ou uma inverdade, uma mentira, né? Então, a gente está na época das fake news, né? Em que esse termo, essa expressão é muito utilizada, principalmente na política e em vários outros segmentos. O que seria fake news? Uma notícia falsa, uma ideia enganosa sobre alguma coisa. Então, de repente, se você quer mostrar uma qualidade da pessoa, uma atribuição dela, uma coisa que ela está fazendo que não é o habitual dela, sei lá, de repente é igual a gente falou agorinha sobre as pessoas mostrando a viagem da minha amiga. As fotos dela foram meio que fake news, né? Então, assim, a fotografia pode mostrar uma coisa que não é. Eu vejo assim, muita dica de foto na internet que a pessoa, ela às vezes não tem um corpo tão bonito, mas pela pose, ela estufa o peito e tal, murcha a barriga, tal, arrebita aqui, e estica a perna. Você olha assim e fala, nossa, que corpo bonito, trabalhado, né? Será que ela malha? Será que ela tem uma dieta? Mas muitas vezes não, ela foi só ela conseguiu ali o melhor ângulo do corpo dela e foi aquilo. Então, talvez nem seja nenhuma fake news, seja o melhor ângulo da pessoa. Ela conseguiu, né? A câmera conseguiu fazer o fotógrafo, né? A pessoa conseguiu se concentrar bem e o fotógrafo foi muito feliz naquele momento. Mas nós estamos falando, então, Léo, da questão da manipulação digital, né? Sim. Porque eu estava vendo até ontem, lendo um pouquinho sobre isso, né? Se não me engano, foi na Inglaterra. Um repórter tirou uma foto de uma autoridade lá segurando uma faca, né? Ele falou, num dia lá normal, o cara tirou a foto com a faca e alguém pegou aquela foto e fez uma manipulação, né? Como se ele estivesse cortando outra coisa. E aí gerou uma loucura no país, né? Como assim, né? Como se fosse um escândalo e depois veio à tona qual que era a realidade da foto. Mas aí eu quero entrar num outro ponto sobre isso, sobre manipulação digital, que é a seguinte. De que forma a edição de uma foto altera a sua mensagem? Eu tô falando isso porque a gente tá vivendo aí na época nas redes sociais aumentou o volume do preset, né? Demais. As pessoas hoje compram preset aí adoidado, né? Então as pessoas elas acabam passando a mensagem de um perfil harmonizado
Mas a vida é uma bagunça. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que ontem minha esposa estava me contando. Nós temos um casal de amigos de São Paulo que eles alugaram a casa deles, né? E aí ela ficou tranquila, porque a pessoa que alugou a casa dela tem um perfil no Instagram sobre limpeza de casa. Aí ela, né? Nossa, né? Que delícia, 10 né? mil seguidores, né? Todo dia tirava uma foto, postava um vídeo lá de, limpando na casa e tal. E ela pensou, poxa, pelo perfil, minha casa tá em boas mãos. E agora ela voltou para casa, a pessoa entregou, né? E aí ela mandou os vídeos lá para a Lucélia, a casa destruída. Assim, destruída de sujeira, de coisa mal cuidada, sabe? A ponto dela estar processando agora a mulher, para a mulher, por exemplo, refazer, trocar todas as portas, porque todas as portas estão mofadas. Nossa. Então, aí você para pensar, assim, essa mulher, né, com esse perfil, ela manipula a mensagem. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: a edição de uma foto altera a sua mensagem mesmo ou não? Eu acredito que quem está editando, se ela tiver essa intenção, eu acredito que sim. Né? Como você citou um caso aí de um político, uma autoridade que teve... Ela foi fotografada cortando, de repente, lá um alimento e ela foi recortada daquele contexto e colocada em outro. Né? Então... de fato, a mensagem pode ser alterada, né? Eu vou trazer para a minha realidade. A minha edição, basicamente, é corretiva. Né? Você vai tirar marcas de expressão, aliviar, suavizar a mancha, a espinha, a estria, tudo que está de feio na cara da pessoa, né? Se a pessoa pedir, você tira, né? A gente... Deixa Tenta deixar ela o mais bela, bonita, harmônica possível. Mas eu acredito que pode ser, de fato, uma mensagem, ela pode ser uma foto, dependendo da edição, ela pode alterar a mensagem, né, de fato, do que a foto é. E em muitas situações a foto tem meio que uma mensagem neutra, ela não faz muito sentido. E aí, quem que vai editar ela é que vai tornar isso mais inteligível, né? Vai tornar isso mais claro. Então, é uma coisa muito solta, né? Não dá para meio que... Por exemplo, você é pastor e tem a questão da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. E a gente está numa igreja que zela por uma interpretação correta da palavra de Deus. Na fotografia, não existe muito isso. Você tira a foto e eu posso ver de uma forma, você pode ver de outra, de repente, não, agora eu vou tratar essa foto aqui para trazer uma outra mensagem. E, de repente, se torna isso, entendeu? Ela fica muito refém vamos dizer assim, de quem está editando a foto. É uma foto que você tira. E assim, questão do preset, né? A gente falou de preset, às vezes quem está nos ouvindo não sabe o que é. Você podia dar uma explicação de como é que funciona o preset, né? Uhum. E o quanto que isso influencia para, de fato, mascarar verdades, né? Porque, como a gente falou, às vezes a pessoa coloca um preset lá de uma família perfeita, mas quando o preset desaparece, em casa é o caos. Família é o caos, né? Como é que funciona o preset? O que é o preset? Como é que funciona? Se puder nos ajudar nisso. O preset é uma pré-regulagem que você aplica à foto ou ao vídeo que vai torná-la semelhante a uma ideia que você imaginou sobre a foto. Antes aqui da gente começar a gravação, o Matheus me falou assim, Léo, tem umas fotos que eu vejo assim mais envelhecida de um fotógrafo, aí ele me mostrou, eu falei, cara, maravilhosas essas fotos, lindas, de fato. Mas o preset que traz essa atmosfera para a foto. Né? Então, é um conjunto de regulagens técnicas que a gente aplica à foto e que vai torná-la de acordo com o objetivo que a gente quer. Né? Então, uma foto envelhecida, que dá aquela cor amarelada, aquela cor quente, isso vai trazer uma ideia emotiva, prazerosa, romântica da foto.
Isso as pessoas usam muito isso para embelezar a foto. Hoje tá muito em voga aqueles presets do Instagram, que já deixa o rosto da pessoa lindo, né? Você olha assim para a pessoa e fala, nossa, mas que pele sedosa, né? Será que ela usa cicatricure? Será que ela passou um blush antes de fazer esse vídeo? Tirar pra que é verdade. Então que você olha e fala assim, rapaz, aqui esse cara maquiou logo cedo, assim, pra Ou tirar então a foto. você olha pra cara, assim, às vezes é um homem fazendo, né? Você fala assim, nossa, mas esse cara tá muito afeminado, né? E ele é tão homem, né? Então o preset, ele meio que mascara imperfeições ou coisas que você quer que não estejam evidentes na foto, na imagem. Ele vai tornar aquela foto mais desejável, mais interessante, mais bonita, ou ele vai tornar mais claro uma mensagem que ele quer transmitir. Rapaz, isso é interessante. Eu tava vendo eu vi um documentário semana passada na Netflix, e aí lembrei aqui de um programa que tinha, chamava Catfish. Não sei se você lembra desse programa. Era um programa que tinha na MTV. Tem tempo que eu não assisto, mas a proposta dele era o seguinte, desse programa do Catfish. Alguém ligava para lá e falava assim, olha, eu estou conversando com alguém da internet, mas eu acho que essa pessoa é fake. E aí o programa era tentar descobrir quem que era a pessoa com quem estava conversando, né? Rapaz, e era assim, a coisa impressionante, porque a pessoa pegava as fotos, colocava as fotos, e aí, lógico, geralmente era um monte de foto de mulher bonita, aí os caras se apaixonavam, e conseguia na internet várias fotos, né, da mesma atriz, da mesma, sei lá, modelo, o que era, colocava e conversava, e aí até que descobria que era mentira, né? Então, assim, como que a imagem, ela consegue vender, né, que nem você falou, né? Sensações, beleza, que às vezes é inexistente. Sim. Né? Então a gente acaba, por conta da fotografia, assimilando e aceitando uma vida extremamente hipócrita. Muito. Né? Porque nós queremos vender, mostrar algo que na verdade nós não somos. Né? Então a gente está falando aqui agora, quantos casais não estão aí com um casamento destruído e acabaram de postar uma foto no Instagram, um story, sei lá, né, um cafezão lá da manhã, lá, os dois sorrindo, né, estamos aqui numa pousada, mas tirou a foto, acabou a foto, a briga rola solta, né? Então, assim, é possível manipular, né? Mas aí minha pergunta é a seguinte, essa manipulação, o fotógrafo, ele pode falar, não, eu não quero fazer isso? Por exemplo, alguém chega a você e fala assim, Léo, aqui, cara, você tirou a foto, mas, cara, né, você podia diminuir aqui essa barriga, podia aumentar aqui meu músculo. Como é que você lida com isso? Você fala, não, vou fazer assim. Né? Porque assim, você acaba que aí é um conflito ético. Você, que você vai estar mentindo com aquela alteração, porque a pessoa não é aquilo. Sim. Né? A pessoa não é aquilo. Então, assim, como é que você lida com esse... Te peguei, hein, Léo? Léo, mas me permite, inclusive, fazer uma defesa antecipada aqui da colocação dele, de reafirmar o que a gente vem conversando, de que o seu trabalho ele é uma arte. Sim. Então, não necessariamente você está reproduzindo fatos ali, certo? Então, tô mostrando a minha versão. Perfeito. Mas você produz fatos. Perfeito. Ele não tira... Ele não inventa. Não, ele não inventa. A fotografia, você não inventa a fotografia. Você pode depois, para manipulação, na edição você consegue inventar, mas a fotografia você não inventa. Invento não. Eu tenho que fotografar algo ou alguém. Exato. Concretamente existente, né? Perfeito. E aí, depois que eu tenho essa foto produzida, registrada, aí eu posso manipular e trabalhar melhores cores, melhores tonalidades, mais contraste, mais preto, menos preto, todos essas regulagens da fotografia. Mas voltando à pergunta do pastor Erlen, eu lembrei de algumas coisas. Você não precisa responder, Léo. Qualquer coisa você fala comigo aqui. Vamos lá. Eu vou fazer sua defesa aqui. Porque, assim, eu estou pensando que pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, porque nós estamos falando da funcionalidade das vocações. Estamos falando aqui que são formas que... a vocação é uma das formas que Deus nos deu para não apenas
desenvolver o potencial da cultura, mas também cuidar da criação de Deus. Sim. Então, é igual o Érico. O Érico veio aqui, o doutor Érico, falando sobre medicina. Ele falou sobre isso. Ele falou assim, olha, não entre na medicina pensando em dinheiro. Seu olhar tem que ser cuidar do paciente. Sim. Né? Por quê? Porque existe um erro de que, cara, eu vou para medicina porque eu vou ser rico. Uhum. Né? Ele falou, existe a possibilidade de você ganhar dinheiro? Sim. Mas o principal fator de levar alguém para medicina tem que ser o quê? Cuidar de vidas. Né? É um paciente que está ali. Existe história de dor, de sofrimento, né? de expectativas que vão ser tratadas. A mesma coisa não diminui no fato de você ser fotógrafo. Como fotógrafo, como cristão, né? Os pressupostos que levam você, por exemplo, a fotografar, é que nem você falou, é registrar momentos, sentimentos, memórias que vão ser lembradas, vividas. Então, na fotografia, você não tem como você mentir. Não Fotografia é tem. aquilo ali. Agora, na edição, alguém pode falar assim, Léo, eu preciso que você minta. Preciso que você edita aí, cara, eu tô muito feio aqui e me deixa bonita aí. Entendi. Né? Como é que você lida com isso? Porque é um conflito ético mesmo, não tem como você fugir. Assim, a gente acaba não tendo como fugir da edição. É uma... Não, então calma lá, deixa eu reformular então. Existe a edição que é válida, Sim. você falou aqui, corrigiu a imperfeição, às vezes é uma luz, Corretiva, né? Mas qual que seria o tipo de manipulação ou tratamento da foto que seria inválido para você? Para mim é um tratamento que ele torna a pessoa um ser irreal, que você olha para aquela foto e você fala assim, não existe isso. Isso aí, de fato, é muito mentiroso, ficou feio, ficou ridículo. Não dá. Você olha para a foto, ela te causa desconforto. Sim. Né? Mas o que seria uma edição legal? É aquela que você enfatiza o belo, né? Você melhora. Eu citei aqui parte desse processo. Às vezes você tem uma foto lá, por exemplo, num casamento você tira uma quantidade de fotos, você seleciona algumas que vão para o álbum. Dessas fotos, você vai tratar todas. Então, de repente, você fez um close do rosto da noiva e do noivo. Aí você faz um tratamento na pele, deixa a pele mais suave, uma textura legal, você tira as manchas. Você embeleza a foto, mas você não descaracteriza a pessoa. Tem um nível de Photoshop, de edição em Photoshop, que alguns fotógrafos fazem, que você olha para a pessoa e fala assim, olha, se é uma pessoa, é um pêssego, né? A pele dela, assim, tá parecendo um boneco de cera. Aí já fica feio, né? Porque você descaracterizou a pessoa pela textura da pele. Eu acho que aí já é um exagero, né? Mas tem a manipulação de fato, principalmente o pessoal de idade fala assim, ó, tira todas as minhas rugas. Eu quero a minha pele lisinha. Eu falei assim, mas minha senhora, você já não é uma pessoa da pele lisinha. Você quer que eu faça um milagre? Não é assim. Eu posso suavizar, dar uma diminuída, sabe? Assim, você já tem 60 anos de idade. Não é assim. Entendeu? Então, eu vou dar uma melhorada. Teve até uma outra situação que eu fui fazer uma foto. O outro evento que eu faço muito são formaturas, né? Inclusive, daqui uns dias eu vou fotografar a formatura do Matheus. Tá faltando só passar o orçamento para ele. E ele pagar. Isso aí eu vou ter que falar com os meus investidores. Quem sabe, Matheus, vindo no podcast aqui, não fica com uma... Flexibiliza, né, esse contrato. Mais uma vez, eu tava lá na Bahia fotografando uma formanda. Eu acho que era um curso de Direito, né? E a pessoa era assim, um pouco gordinha, né? E aí eu bati a foto, e fotografia digital, você consegue ver a foto na hora. Aí quando eu mostrei pra ela, ela assustou. Eu falei, gente, o que será que eu fiz? Ela falou assim, nossa, eu tô muito gorda. Aí tudo que eu falasse ia estragar. Eu só fiquei calado. Falei, vamos continuar assistindo. Eu vou tentar melhorar isso aí.
Mas às Então- vezes também é o ângulo, né? Porque. Não, sim, porque tem. Eu tô defendendo O aqui a ângulo do questão olhar. Não, mas o Léo vai poder falar. Às vezes tem ângulo que você tira que, às vezes, alguma parte. Por exemplo, eu tenho um nariz grande. Se você tirar uma foto de perfil, vai não estar o nariz ajuda. grande. Mas se você tirar de lado, vai continuar grande, vai ficar. Não vai ficar de lado. tão grande assim, né? A sensação não vai ser tão grande como não se eu vai tivesse ser- que ver de lá. exatamente. Mas, assim, existem poses, a maneira da pessoa se portar e também como você ilumina ela. Principalmente se você está num estúdio fotográfico. De repente, você vai usar uma fonte de luz. Você não vai iluminar ela toda. Você não vai destacar a silhueta do corpo dela. Entendeu? Às vezes você vai iluminar só por um lado, só metade do rosto, só um lado do corpo. Com isso você ameniza. Entendeu? Então, você consegue criar a sensação de um pouco menos de volume. Faz isso com o Matheus quando você for. Diminui o volume. Diminuir a sensação de volume abdominal. As mulheres principalmente falam assim: nossa, que braço gordo! Que braço de biscoiteiro! Eu falei: ó, descola esse braço do corpo, põe ele na cintura, estufa o peito, estica o pescoço para frente, diminui a papada. Então, tudo isso aí é diminuível, né? Moço, tem gente que pra fazer iluminação tem que levar o sol pra ver. Pra iluminar tudo. Só pra isso. O Matheus tá de gracinha assim, né? Mas daqui a um mês, quando você for tirar foto, leva o mundo inteiro pra jogar a luz pra ver se melhora. Ô, Léo, pra gente caminhar aqui pro final. Léo, pensando assim, no nosso grande exemplo de vida aí, que é Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo fosse um fotógrafo, Léo, você acha que tipo de foto ele tiraria, hein, cara? Essa é uma ótima pergunta. E assim, é uma curiosidade, né? Assim, quando a gente lê a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro, mexia com madeira, não sei se ele fazia móveis, se ele fazia mesa, se ele fazia ponte, se ele só tratava madeira. Naquela época não era MDF ainda, era só madeira bruta mesmo, né? Se ele só desengrossava, a gente não sabe de qual parte do processo ou se ele fazia tudo. Mas eu queria ver um móvel que Jesus fez, né? Assim, cara, porque assim, tem gente que vê minhas fotos e fala assim: Léo, eu já consigo distinguir. Quando eu vejo uma foto sua, eu vejo que foi você que tirou. Então, acaba tendo uma identidade, né? Então, cada pessoa tem uma identidade que ela transmite isso através de várias mensagens e a maneira como a gente trabalha transmite também conta do que a gente é. Se a pessoa é caprichosa, perfeccionista, desleixada, bagunceira, desordeira. Então, eu acredito que as fotos de Jesus seriam bem verdadeiras, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ele era super sincero. Então, ele chegava na cara do fariseu e falava assim: mas você é um tremendo hipócrita, né? Você é um sepulcro caiado, né? Você fica mentindo com essa cara deslavada aí, falando que você é santo, que você adora a Deus, mas você está fazendo isso para a sua própria honra, para a sua própria dignidade, para exaltar seu ego. Então, eu acho que Jesus seria uma foto assim, bem sem filtro, né? Não, e assim, eu fico pensando que quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus ele tinha uma mente fotográfica. Ele era alguém que se atentava aos detalhes, né? Ele, por exemplo, você vê que tem momentos que ele fala dos lírios dos campos, né? Sim. Dos pássaros. Também, assim, como um fotógrafo, né? Ele dava voz e significado a momentos da vida que muitos não conseguiam enxergar, né? Então, Sim. você vê que fala sobre casamento, né? Ele tá em casamento, né? Ele tá salvando uma festa de casamento por conta da falta do vinho. Ele senta na mesa com os amigos, parte o pão, comunhão. Então, assim, eu percebo que, como você falou, a foto dele seria sem filtro, mas você vê a mente meio fotográfica nele com algumas coisas. É que você, como fotógrafo, você falou, tem identidade. Então, você consegue perceber detalhes que, se eu pegar a mesma câmera que você,
Vou tirar o mesmo lugar que você as fotos, a gente pode até marcar, vamos tirar a foto ali. É provável que você vai captar muito mais detalhe do que eu vou pegar. Né? Leozão, cara, vou agradecer você. Quero pedir aqui que você deixe uma mensagem final. E mais do que isso, Léo, alguém que ouviu, alguém que assistiu, né, Matheus? Cara, quer fazer igual o Matheus, quer contratar você, quer fazer igual eu contratei você também aí pra tirar as fotos aí, né? Contratei não, na verdade eu ganhei de presente, rapaz. Olha só. Ganhei de presente as fotos, tá? Eu tô precisando ganhar de presente, viu, companheiro de bancada? Não, mas nesse Como é que eu caso, faço acho pra que não ganhar vai, de nesse presente? caso eu vou defender o companheiro? Léo. O Léo tem 2 filhas, né, rapaz? Os presentes são pra pessoas mais especiais. Você ainda tá no nível você tá no nível de especial, não muito especial. Tá certo. ó. Mas, Léo, alguém que, né, ouviu você, quer ver mais do seu trabalho, né? Além disso, o Léo também, quem está nos ouvindo, assistindo, o Léo também, não apenas tira boas fotos, mas também agora é um excelente fabricante de pães. Põe a mão na massa mesmo. Põe a mão na massa. O pão, eu fabrico o pão que era feito lá na antiguidade, o pão de Cristo. Longa fermentação, fermento natural, alta digestibilidade, alto teor de saciedade. É um pão totalmente fitness. Bom também, já comi também. Muito gostoso, viu? Leozão, quem quiser encontrar o Leozão, acha onde o Léo? Diga aí os seus... Olha, eu estou no Instagram. Tenho o meu Instagram profissional, Léo Liveira Foto. É apenas um O. É o mesmo O do Léo, é do Oliveira. Léo Oliveira Foto. O tipo de evento que eu faço é mais eventos sociais. E também tem um Instagram de ensaios, né? Ensaios do Léo. Que é sessões de gestante, ensaios profissionais. É uma área mais, assim, uma fotografia mais produzida, né? No geral, mesmo, o que eu mais faço são os eventos e coisas que vão acontecendo aí, por exemplo, eventos familiares, batizado, casamento, festa de criança. Só velório que eu não fotografei ainda. Nem pretendo. Essa eu nunca tinha ouvido também, não. Mas uma vez eu fui num velório que tinha fotógrafo, você acredita? Rapaz, o cara Acontece. queria registrar que a pessoa morreu mesmo. Inclusive, assim, vou contar uma história muito interessante. Aquela fotografia newborn dos bebezinhos, Né? tira lá de 10 dias, 15 dias, no máximo. Uma fotógrafa que é pioneira nesse tipo de fotografia no Brasil, ela contou como que surgiu. Antigamente a medicina não era tão avançada, então morriam muitas crianças no parto. E aí o fotógrafo era contratado para tirar uma foto da criança morta, para o pai e a mãe ter uma foto de como era o rostinho da criança. Nossa. Então, assim, essa foi, vamos dizer assim, o primórdio da fotografia newborn. Porque é uma lembrança, não deixa de ser. A criança estava morta, porém se tinha aquela visão de como era o rostinho dela. Não tinha... Hoje, assim, eu falo que as pessoas são muito ansiosas, né? A mulher tá grávida, faz uma ultrassom 3D para você a cara da criança. Eu falei, cara, espera um pouco. Você já sabe se é menino ou menina. Uns 400 reais só para você ver a carinha da criança. Uma fotinha, 400 reais. Eu falei, e na real, a carinha é igual do ultrassom, rapaz. Muda pouca coisa, porque fica o esqueletinho, né? Vamos dizer a verdade, né? Não, e outra, vai aparecer com o pai ou com a mãe. Vai nascer com um cara de joelho. Bebê nasce com cara de joelho. Depois é que ele vai modificando o rostinho dele, né? Mas, não, então nós podemos achar o Leozão aí, né? Pelo Instagram, né? Tanto... nós vamos colocar na descrição lá do canal do YouTube, no dia do episódio do Léo. Nós vamos deixar embaixo lá, então quem quiser pegar de forma mais fácil aí, basta ir lá no YouTube e pegar na descrição do vídeo os contatos do Léo. Léo, quer deixar uma última mensagem aí antes de terminarmos? Sobre a fotografia, eu queria dizer que a fotografia eu considero, como foi falado aqui, uma arte. Eu acho que pessoas nascem com esse dom, têm um olhar, sabem contar histórias através de imagens. E eu me sinto privilegiado por ter nascido na época da fotografia, porque antigamente era só pintura ou desenho
mal você conseguia ver o rosto no reflexo, né? Até o próprio espelho era um grande avanço. Foi um grande avanço. Você pega o relato da antiguidade, o cara tinha uma superfície lá curvada, que ele conseguia ter uma visão mais ou menos. Turva, né? É uma turva, mas o máximo que você conseguiria ver, de repente, era olhando na água, né? Tem até a história do Narciso, né? O cara que se achava bonito demais, quando na água, e morreu afogado. Então, a fotografia é um privilégio do nosso tempo, da nossa época. É um dispositivo tecnológico que a gente tem, e eu queria deixar a mensagem para as pessoas usarem de uma maneira proveitosa, boa, ter registros legais da sua vivência, da sua família, de momentos legais. E foi muito usado o termo aqui de banalizar, né? Vamos, assim, eu vejo as pessoas sendo escravizadas pela fotografia. Então, as pessoas vão em lugares e elas estão ali só fotografando. Cara, vive aquele momento, vive aquela experiência, curta e veja, olhe para aquilo. Porque, às vezes, as pessoas estão preocupadas só em registrar e o momento passa batido, né? Então, vamos vivenciar o momento e esquecer um pouco. É claro que é legal registrar, ter uma memória, de fato, uma imagem daquilo, mas eu acho interessante a gente também desfrutar, né? Desfrutar o momento, né? Acho que essa é a mensagem. Eu vejo que a tecnologia meio que está emburrecendo a gente. Você entra dentro do carro, você fala assim, eu quero ir para tal lugar. Você põe no GPS, senão você não se dá ao trabalho de pensar o caminho. Nossa, eu vou pôr no GPS aqui e ele vai me conduzir. E aí já aconteceu isso comigo. De repente você... O GPS para e você se lasca. O celular né? descarregar e você fala assim, cara, e agora? Perdido, Você dá um bug na cabeça, você fala assim, como é que eu vou chegar lá? Você já teve essa sensação? Já, mas assim, aí nós entramos aí naquilo que nós falamos, né? Nós estamos vivendo um momento de idolatria sutil, né? Nós nos tornamos refém dessas coisas. As coisas se tornaram senhores de nós, né? Então, a gente fez até lá no canal do YouTube, eu e o Matheus fizemos juntos, né, Matheus? Criança Digital. Perfeito. Com 4 lives nós falamos sobre isso, né? Como que as telas, elas estão tiranizando a nossa forma de viver, né? A gente não tem mais momentos sem telas, né? Então, assim, o que você disse aí é verdade, né? E aí entra a questão da banalização da foto. O que era arte, o que era para registrar momentos, hoje tá nos tirando o desfrute do momento. Né? Tá tirando o desfrute do momento. Tem um livro aqui que tem Você vai falar sobre os livros? Vou indicar os livros. Mas tem um desses livros aqui, eu vou deixar o pastor Aurélio falar o título e tal, mas um desses aqui eu li. Sobre fotografia. Sobre fotografia. Que a Suzana da Susan Sontag. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu li nesse livro, que é uma lembrança que eu tenho, que essa autora fala sobre... Eu não sei se é nesse livro, eu li alguns livros sobre fotografia, mas eu acho que é nesse. Que ela fala, por exemplo, o fato de pessoas que vivem em culturas onde elas trabalham demais, essas pessoas têm a tendência de, quando vão viajar, elas têm essa mania de fotografar demais. Porque elas estão tão acostumadas a um ritmo de trabalho pesado, em que ela exerce funções o tempo todo, ela está sempre em atividade, que aí ela não consegue relaxar, ela está de férias e ela não consegue, de repente, ficar ociosa. E aí ela fala assim, cara, eu vou fotografar para passar esse tempo que eu tô de férias, entendeu? Ficar parado. Para aí, assim, eu tenho uma finalidade aqui nas minhas férias. Então, eu acho que as pessoas estão muito neuróticas com essa coisa de... eu vou comer, eu vou tirar uma foto. Nossa, eu cortei meu cabelo, eu vou mostrar. Gente, eu lavei meu carro, vou mostrar meu carro limpo. Tem até uma história engraçada, não sei se o pastor lembra, mas eu fiz uma brincadeira com ele uma vez ali.
Mas assim, né? Já dando a devida vênia aqui, o devido respeito à brincadeira com o pastor Erle, ele uma vez postou uma foto limpando o carro e falou assim: olha a que ponto chega. O cara postou. Não, moço. Como eu disse. O carro estava limpo. Eu tirei foto de uma roda que ia pegar a estrada. Tinha uma história por trás. Não, nessa não. Olha a confusão. É porque tinha um amigo do senhor, olha, não sabe nem fazer o merchan para amigo, rapaz. Um amigo com Lava Jato, o senhor levou o carro lá pro seu amigo lavar no Lava Jato. O senhor postando a foto do carro lavado. Eu falei, moço, a que ponto chega o rapaz? Pra ajudar o amigo. Né? A lavada de graça, uma foto, uma postagem, né? Mas, Léo, você entrou num assunto aqui que eu acho que vale até um podcast em outros momentos a gente falar sobre isso, né? Que como cristão, nós estamos inseridos também nesse mundo, né? Nós estamos acabando esquecendo que a beleza da criação que Deus nos deu, e aí como regentes, né, vice-regentes de Deus na criação, cabe a nós o desfrute de forma que glorifica o nome do Senhor, né? Então, existem muitas coisas boas na criação, o desenvolvimento tecnológico nos trouxe esse benefício, né? Só que nós não podemos, no desfrute disso, ser tiranizado por eles, né? Sim. Então, a palavra para quem está nos ouvindo hoje, aí, é de alguém que convive com isso, que trabalha com isso, né? É de fato, usar a fotografia com responsabilidade, né? Tendo como motivação que a glória é de Deus. Né? Então, sempre se perguntar, por qual motivo eu preciso tirar 500 fotos em vez de desfrutar o momento aqui com a minha família? Por qual motivo eu tenho que tirar 300 fotos e postar se eu posso agora desfrutar com a minha família, né? E assim, eu tô convivendo com o Instagram, é engraçado isso, porque quando você coloca fotos pessoais, bomba. Sim. As pessoas já estão interessadas em ver a sua vida. Cara, como é que esse cara... Não, minhas filhas estão lá. Então, assim, quando você coloca foto, por exemplo, da sua família, do seu dia a dia, as pessoas têm interesse em ver, né? Mas assim, mas por quê? Por que essa curiosidade toda, né? Então, a gente vive numa época de curiosos, né? Curiosos tiranizados pela fotografia, né? Então, eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano, mas eu creio que o nosso coração aí precisa ser tratado, né, urgentemente, pela graça de Cristo, para saber usar com zelo, com sabedoria aquilo que o Senhor tem nos dado. Olha só, e diante desse alerta, você aí de casa, depois de ouvir todas essas informações sobre o valor da foto, sobre a importância de uma foto bem tirada, às vezes você está pensando em fazer uma viagem quando a gente passar esse momento difícil para, não sei, às vezes você quer visitar Pirinópolis, Rio de Janeiro, às vezes vai para fora. Aí o que a gente está falando aqui hoje? Olha, não fica apegado com isso não. O que você faz? Você compra uma passagem a mais e leva o nosso amigo Léo Oliveira. Verdade, não é ficar tirando o Léo vai... Rapaz, o Léo maravilhoso, hein? O Léo vai registrar todos os momentos. É uma maneira muito simples de você resolver esse problema aqui, você entendeu? Vai desfrutar e o Léo vai estar lá. O Léo vai falar assim, esqueça que eu tô aqui, pode comer. Perfeitamente. Quero tirar foto de todos os pratos, mas eu tenho que comer também. Léo, obrigado, Léo. Matheus, mensagem final. Leozão, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado pelo convite. O pastor Hélio, o Matheus. Perfeito. Né? Nossa sonoplastia ali. Questão da prática. O grande Diego, e para mim foi um prazer participar desse podcast. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Léo. E assim, eu só queria, agora falando, apesar da brincadeira, registrar, inclusive, algo que eu sempre deixo aqui à tona, que a gente está gravando em áudio e vídeo, né? Sim. E a importância, por exemplo, do conforto de profissionais circulando a gente. Então, você está sempre falando, olha, o casamento acontecendo, uma festa, você pode curtir aquele momento enquanto tem um profissional ali registrando. E a gente tem isso aqui hoje. A gente tem o Diego, enquanto a gente está aqui podendo bater esse bate-papo, poder trazendo essas informações para você aí de casa. Tem alguém aqui muito capaz, muito habilitado, um profissional que traz a segurança da qualidade do áudio, qualidade do vídeo. Então, a importância... E às vezes a pessoa não sabe, ó, o Léo não está lá na foto, né? O Diego não está aqui no vídeo, no áudio, mas são as pessoas que capacitam a qualidade de registrar esse momento aqui histórico, né? Com muita clareza. Pessoal de casa, mais um bom dia aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem conosco até o próximo programa e continuem aí com o seu desejo de conhecer mais sobre as vocações para a glória de Deus firmados na rocha. É verdade. Meus queridos, eu quero então aqui despedir, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam até agora, né, nos acompanharam aí ou pelo YouTube, ou pelas plataformas digitais, né, Deezer, Spotify, Applecast, Podcast, Cashbox.
Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E antes de encerrar, eu queria apenas recomendar aqui alguns livros sobre fotografia, tá bom? Tem um livro do Steve Tanner, que é Engolidos pela Cultura Pop, da editora Ultimato. O capítulo 12 é só sobre fotografia. É um capítulo sensacional. E 2 livros, um do Jay Berger, que é Modos de Ver, da editora Rocco, tá bom? E o outro da Susan Sontag, ou Sontag, sei lá o nome dessa mulher aí, né, Léo? Você que é o fotógrafo que você sabe, Susan Sontag. Acho que é Susan Sontag. Não sei a pronúncia. Sontag, né? Não sei. Que se chama Sobre Fotografia, editora Companhia das Letras, tá bom? Nós agradecemos você que esteve conosco até agora. Agradecemos a presença do Léo mais uma vez, pela disposição de estar aqui conosco. E você que tem nos acompanhado aí, não deixe de curtir, não deixe de acompanhar, não deixe de seguir o podcast Rock. E que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.